Bom, não posso deixar de falar também que é uma honra, eu acompanho o seu trabalho e você tem uma linha, aquela que deve ser seguida, no meu ponto de vista, por todos, que é nos basearmos em evidências científicas para todas as condutas. Tem uma frase forte que eu uso, que o Renato gosta de replicar, que para cada conduta, ao menos uma boa evidência que justifique essas orientações. E a realidade hoje é que dá para você conseguir a sua visibilidade através de compartilhamento de informações realmente que contribuem, mas nós sabemos que tem muita gente que utiliza de desinformações, de polêmicas, que só geram comprometimento para a saúde daqueles que replicam e também comprometimento para a área da nutrição, que muitas vezes tem que lutar novamente para reintroduzir uma informação que já tinha sido assimilada e aí foi totalmente desgovernada por conta de sensacionalismos baratos, né? Então, queria que você falasse um pouco. Perfeito. Você colocou um ponto aí que eu acho bem fundamental e ao mesmo tempo é um desafio, né, na carreira do nutricionista, porque é sempre importante a gente trabalhar, e não só importante, mas eu acho que é essencial a gente usar as evidências científicas e tal, a gente consegue conferir mais segurança, eu acho que essa é a palavra certa, para os nossos clientes e uma possível garantia de que a gente vai estar principalmente lidando com saúde. E aí quando vem, por exemplo, alguns questionamentos, né, ou algumas desinformações, principalmente em relação aos alimentos, que começam a colocar não só em risco a saúde dos nossos clientes, mas principalmente a gente tem que fazer toda uma desconstrução dessa informação que foi gerada. Isso às vezes a gente tem que fazer na consulta, justamente para melhorar, fazer com que aquele paciente tenha uma boa adesão, tenha uma boa relação com os alimentos. E infelizmente isso acontece porque assim, as pessoas, de uma certa forma, visam, né, e quando isso é dito por outro profissional da área da saúde, acaba que elas levam isso como verdade e isso atrapalha um pouco as nossas condutas, né? Por mais que a gente se esforce, tem um pontinho ali que a gente precisa fazer essa desconstrução. E, João, no seu atendimento, deve, como o da grande maioria, onde a gente tem que construir realmente informações que chegam com esse sensacionalismo de serem mais efetivas, que nós sabemos que não existem milagres, você precisa de uma estruturação e ter adesão a essa estruturação, mas nas minhas experiências diárias de consulta, boa parte dela é para desconstruir informações, como por exemplo, vou colocar uma em xeque já. Para você realmente conseguir emagrecer, a restrição do carboidrato é o melhor ou o principal cenário? O que você acha disso? Essa é uma boa enquete, né? Um bom começo aí de conversa em relação, principalmente ao emagrecimento. E no que eu venho observando, principalmente em relação aos meus pacientes, né, o que eu tenho observado pelos estudos também, é que quando você faz uma restrição, dependendo do tipo da restrição, no que diz respeito ao nutriente carboidrato especificamente, isso pode ser um grande problema. Então, uma restrição mais severa de carboidrato, a gente tem impactos negativos na performance, a gente pode ter impactos subjetivos no humor, a gente pode ter impactos também no que diz respeito a uma adesão à prescrição, porque a gente sabe que o carboidrato é um nutriente fundamental, não só para a questão de geração de energia, mas para diversas outras, e existem relações também com a parte do sistema imune, mas o engraçado é que quando os pacientes vêm com essa ideia de eu vou precisar fazer uma restrição de carboidratos, ou, por exemplo, eu estou em uma dieta low carb, na grande maioria das vezes eles não estão fazendo uma dieta low carb, digamos que com evidências científicas, e sim com a restrição muito severa. Às vezes a pessoa chega para mim dizendo, estou consumindo pouco carboidrato, né? Estou em uma low carb. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um recordatório, a gente faz uma estimativa, está consumindo 20, 30, 40 gramas de carboidrato por dia. Às vezes elas estão em uma cetogênica. Very low carb. Muito, muito severa nesse sentido, sendo que não existe uma indicação para aquele caso pontual. Então, na maioria das vezes, quando vem essa ideia de restrição de carboidrato, né, pelo menos o que eu tenho observado em consultório é que os pacientes estão errando, né, assim, quando vem com outras informações, ou antes de
principalmente fazer esse tipo de primeira parte na conduta, né? Não, e o interessante é que realmente, inicialmente, se formos levar em consideração as comparações dietéticas, né, estruturas que estão avaliadas em estudos, o carboidrato, quando você restringe, você tem uma certa desidratação, e isso já traz uma repercussão de queda de peso, e por isso que muita gente se motiva, porque realmente em uma semana você acaba perdendo 3 quilos, vamos se dizer, por decorrência não do emagrecimento acontecendo, mas de algumas mudanças em relação à sua composição corporal, muito voltadas para a redução do estoque de carboidrato, que é fundamental para a performance, Uhum. como você mesmo disse. Tem dados de 1967 de Bergstrom, que o Jack Drug replica até hoje, que é assim, a concentração de glicogênio prévio ao exercício vai ditar a sua condição de permanecer em alta intensidade, ou seja, se você estiver com estoque reduzido, a tendência é que você antecipe seu estado de fadiga. E é durante o exercício onde você mais tem condição de mobilização e utilização de gordura durante o seu dia. E isso pode trazer uma série de problemáticas também no indivíduo se sentir menos disposto para a realização. Isso trazendo situações estressoras de ansiedade que pode desencadear em estados de compulsão, e quando você priva alguém de algum macronutriente, a tendência é que você tenha também prejuízos de micronutrientes. Tem evidências que comparam estratégias, se eu não me engano, a dieta de Atkins, a dieta chamada de Learning, a dieta de Ornish, e mais uma, se eu não me engano, que é a do Spon, e a dieta de Zona, que é aquela que é mais bem equilibrada em relação aos macronutrientes. Não só naquele estudo da JAMA, que tenta mostrar se alguma é mais evidente em relação à promoção de emagrecimento do que a outra, e mostra que todas são similares, vai depender da adesão, mas em relação aos micronutrientes, que realmente as dietas que são exclusas de algum macronutriente, traz como consequência o consumo aquém daquilo que há de necessidade de alguns micronutrientes, e a dieta de zona, que é uma dieta mais equilibrada, ela não traz esse tipo de consequência. E com isso, no meu ponto de vista, o mais importante é ajustar quantidades e dar uma condição do indivíduo estar capacitado para saber lidar com as situações adversas que vão aparecer dentro do caminho, e que ele consiga estar ali fazendo algo pensando no seu objetivo. Não precisa exatamente excluir este ou outro macronutriente. Perfeito. E além disso, né, só para complementar também, existe um risco muito grande para quando a pessoa faz uma privação mais severa de carboidrato, para acabar diminuindo o consumo de fibras também, né? Então, essa é uma outra complicação que pode afetar o intestino e outras funções também. E o engraçado é que, por mais que a gente fale nas redes sociais, e a gente posiciona, e a gente gera conteúdo, gera informação, eu percebo que existem dois públicos assim, em relação a esse modelo, no que diz respeito ao consumo de carboidrato, pelo menos o que eu pego no consultório na maioria das vezes. Então, existe aquele paciente que vem consumindo, está fazendo uma privação severa de carboidrato, e porque viu em alguma postagem, porque viu, sei lá, com alguma blogueira ou com algum outro profissional. Em contrapartida, vem aquela outra pessoa também que vem um consumo exatamente muito alto de carboidrato. Então, são dois extremos, assim, acaba que acontece e não entra num certo equilíbrio, né, em relação a este macronutriente específico. Não sei se você vê também por essa perspectiva. Não, o mais interessante nas minhas práticas é que, assim, quando eu prescrevo carboidrato justificando tudo que eu estou fazendo, em ambientes voltados para o emagrecimento, na outra consulta, quando eu vou reavaliar qual foi o cenário que foi conquistado, né, tanto de resultados quanto de adesão ao que foi planejado, eu percebo, na verdade, os pacientes mesmo me falam que eles acabam excluindo alguns carboidratos, dizendo que, poxa, ó, na verdade eu nem sinto falta do arroz e feijão. Se você não quiser colocar, para mim está tudo bem. Eles acreditam que, ao excluir o arroz e feijão, mesmo que eu tenha justificado, que eu tenha estruturado, que eles são importantes dentro do cenário criado para atingir o objetivo esperado, eles acreditam que se eles tirarem o arroz e feijão, ou principalmente as frutas, se forem prescritas, eles estarão atingindo o ambiente mais favorável ainda para o emagrecimento.
Então, esse contexto é um contexto regular aqui dentro do consultório, que é a dificuldade de levar em consideração que o carboidrato ele tem tanta importância quanto a proteína daquela refeição. Se ele está lá prescrito, é porque faz sentido. E aí os pacientes eles acreditam que quanto menos carboidrato eles comerem, e aí eu reforço que eles se automotivam a se restringirem por acreditarem, por terem ouvido de que, cara, assim, você está querendo emagrecer e seu nutricionista colocou arroz e feijão e uma frutinha de sobremesa, você está maluco. Isso está errado. Coma só a salada com proteína, que é isso que faz emagrecer. Então,